Você quer saber quais são as 5 coisas mais importantes em uma proposta comercial e que você não pode esquecer de jeito nenhum para que você tenha uma proposta comercial mais atrativa, que transmita um profissionalismo para o seu cliente e assim consiga fechar mais obras? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o que não deve faltar na sua proposta comercial. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que a sua proposta comercial não deve deixar de contemplar. Então são 5 itens que eu trouxe aqui para vocês, primordiais e os mais importantes que você tenha na sua proposta comercial, para que você apresente uma proposta completa para o seu cliente, uma proposta que transmita um profissionalismo e assim você conquiste esse cliente e consiga fechar mais obras. Se você ainda não sabe o que é uma proposta comercial, o que é uma proposta técnica, para que ela serve, quais itens você deve colocar numa proposta comercial, nós já fizemos um vídeo aqui no canal onde eu te explico o que é uma proposta comercial, o que é uma proposta técnica e eu te mostro um exemplo de proposta que eu utilizo aqui na minha empresa. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar passando aqui no card, o link vai estar na descrição também. Então depois assista esse vídeo, porque aí você vai ter um contato com uma proposta comercial, com uma proposta técnica, e assim você vai poder se inspirar para realizar as suas próprias propostas comerciais. E começando o vídeo de hoje, eu trouxe o primeiro item, que é um item bem intuitivo quando falamos de proposta comercial, e é um item muito importante, que é o preço. Então a sua proposta comercial precisa ter o preço do serviço ou dos serviços que você vai executar. Então você precisa detalhar o preço de cada um dos serviços e o preço final que você vai cobrar desse seu cliente para estar executando aquele empreendimento. Então o preço ele é um item fundamental que você tenha na sua proposta comercial e ele difere da sua proposta técnica, pois a proposta técnica não vai ter preço. Então o preço ele é exclusivo da sua proposta comercial e ele é um dos 5 itens que eu trouxe aqui para vocês no vídeo de hoje, mais importantes que você tenha muito bem detalhado dentro da sua proposta comercial. O segundo item que eu trouxe aqui para vocês é o escopo. Então na sua proposta comercial você precisa ter o escopo dos seus serviços. O que você vai executar, o que não vai executar, o que está incluso ou não na sua proposta comercial. Então o escopo ele é muito importante, pois ele que vai dizer do que se trata aquele serviço, o que está contemplado naquele serviço. Então você precisa ter um escopo muito bem detalhado, pois isso vai garantir que você não tenha futuras dores de cabeça com o seu cliente. Vai permitir o seu cliente analisar a sua proposta e saber tudo o que está incluso nela, o que não está incluso nela, o seu cliente já vai conseguir identificar. Então é muito importante que na sua proposta comercial você tenha o escopo dos serviços e um escopo muito bem detalhado. Isso vai te ajudar futuramente em outras etapas da obra, como por exemplo na hora de fazer as medições. Então o escopo é um dos 5 itens também muito importantes e que toda proposta comercial deve contemplar. E aí chegamos no nosso terceiro item dessa nossa lista, que é as condições de pagamento. Então a sua proposta comercial ela deve deixar claro as condições de pagamento. Então se você quer uma entrada do seu cliente, como que você vai fazer as medições, como que será realizado os pagamentos. Então em alguns casos as medições você executa o serviço hoje e daqui 15 dias, 30 dias e você vai determinar o prazo entre as medições. Então você vai dizer quantos dias você vai executar os serviços até você fazer uma medição, e aí fazendo essa medição você também vai dizer quantos dias o cliente tem para te pagar. Então um exemplo aqui que o pessoal utiliza muito no mercado é medições quinzenais ou medições mensais com pagamento para 28 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias.
Então isso depende de para quem você está entregando esse orçamento, você está ofertando essa sua proposta comercial. Em alguns casos, quem vai determinar isso é o próprio cliente. O cliente ele já vai falar que ele aceita apenas medições mensais com pagamento em 30 dias. Então ele já vai te fornecer essa informação. Quando ele não te fornece essa informação, você deve deixar muito claro na sua proposta comercial essas condições de pagamento e de medições. Porque lembrando, se você tem uma medição a cada 30 dias e pagamento para mais 30 dias, o serviço que você executou hoje, você vai medir após 30 dias e somente depois de mais 30 dias você vai receber. Então, ou seja, você vai levar 60 dias entre a data que você executou o serviço e a data que você vai receber por esse serviço prestado. Então é muito importante conter na sua proposta comercial as condições de pagamento daquele serviço. Esse é um item que deve estar muito claro e que pode gerar muitos problemas caso esse item não esteja muito bem claro na sua proposta comercial. Por isso que ele faz parte dos 5 itens aqui que eu trouxe para vocês, que toda proposta comercial deve ter, e as melhores propostas comerciais contempla todos esses itens e os detalha muito bem, deixa muito claro todos esses itens que eu estou falando aqui para vocês. E aí chegamos ao 4º item que toda proposta comercial deve ter, as melhores propostas vão ter, e isso vai te ajudar a fechar mais obras quando você tiver essas informações todas muito bem explicadas, detalhadas e de forma muito clara na sua proposta comercial. E o 4º item que eu trouxe aqui para vocês é o prazo. Então, na sua proposta comercial, já precisa contemplar o prazo de execução daquele serviço. Um exemplo, você vai construir um prédio e esse prédio precisa ser executado em 1 mês. Então isso vai definir várias coisas no seu orçamento, vai definir a quantidade de pessoas que você vai precisar colocar naquele empreendimento, quando entra e quando sai um serviço, e isso vai te ajudar no seu planejamento para entregar esse edifício em 1 mês. Eu estou extrapolando no exemplo, mas só para vocês entenderem o conceito. E aí uma coisa diferente seria se esse mesmo prédio fosse ser executado em 10 anos. Então você teria uma equipe totalmente diferente. Enquanto esse prédio seria executado em 1 mês, você precisaria ter vários turnos, várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. No caso desse prédio ser executado em 10 anos, você vai ter menos pessoas envolvidas, você vai conseguir executar uma etapa por vez e você vai ter um outro planejamento. Então vejam bem que o prazo ele define muitos itens no seu orçamento, principalmente em relação a preço. Então o prazo ele é sim uma coisa muito importante e na sua proposta comercial você deve deixar o prazo muito bem detalhado, você deve deixar isso muito claro na sua proposta comercial para que o seu cliente consiga avaliar quando que você vai iniciar, quando que você vai terminar aquele serviço. Uma outra coisa também em relação a prazo é a questão da mobilização do seu pessoal. Vamos dar um exemplo que o seu cliente ele te ligue fechando essa proposta sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, possivelmente você não vai ter uma equipe para começar no dia seguinte, por ser sábado, ou mesmo na própria segunda-feira. Talvez você não tenha tempo hábil de comprar material, de mobilizar equipamentos, mobilizar a sua equipe. Então, por isso que você deve deixar muito claro os prazos na sua proposta, incluindo o prazo de mobilização do seu pessoal também. Um exemplo, que você coloque que leve 1 semana para mobilizar, 10 dias, você vai definir esse prazo de mobilização e esse prazo vai te garantir que você tenha tempo hábil de programar a sua equipe, de comprar os materiais, de mobilizar os equipamentos. Então isso é um item muito importante, toda proposta comercial precisa contemplar o prazo de execução dos serviços e deixar isso de forma muito clara, e isso vai garantir a qualidade da sua proposta comercial e consequentemente vai te ajudar a fechar mais obras, fechar mais empreendimentos.
E o quinto e último item que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, no vídeo de hoje, não é menos importante que os demais que eu já apresentei para vocês. Pelo contrário, ele é um item muito importante e que você precisa deixar muito claro na sua proposta comercial para que você tenha uma proposta esclarecedora, você tenha uma proposta que o seu cliente consiga avaliar, interpretar e entender tudo o que você apresentou para ele naquela sua proposta, naquele seu orçamento. E esse quinto item que eu trouxe para vocês são as obrigações. Ah, Marcelo, o que é isso? O que são as obrigações? É exatamente o que é a obrigação do seu cliente fornecer e o que é a obrigação sua fornecer. Então esse item ele vai detalhar quais são os itens que o contratante precisa ofertar, precisa disponibilizar e os itens que a contratada vai disponibilizar, vai estar executando. A contratada, no caso, vai ser a sua empresa, você que está passando essa proposta para o seu cliente, e o contratante é ele que está contratando os seus serviços. E isso é muito importante deixar claro, porque possivelmente o seu cliente vai te fornecer a água, vai te fornecer a energia elétrica, vai te disponibilizar um espaço para você implantar o seu canteiro de obras. Então todos esses itens são obrigações que o seu cliente vai precisar fornecer caso você assim determine na sua proposta comercial. Ao mesmo tempo, você vai deixar muito claro quais são as obrigações da sua empresa. Então, o transporte dos funcionários, a alimentação dos funcionários, dentre outros itens que você está propondo para o seu cliente e contemplou nesse seu orçamento. Então esse item ele é um dos mais importantes na sua proposta comercial, pois ele que vai garantir que o seu cliente entenda tudo o que ele precisa fornecer e o que ele está contratando com o seu serviço, quais são os itens que você vai fornecer. Então vejam bem que as obrigações ela linka muito com o escopo do serviço. Então no escopo você vai dizer quais serviços vai executar e nas obrigações você vai dizer o que está incluso nesse seu preço, nesse seu orçamento. Se os materiais são por conta da sua empresa ou se o cliente vai fornecer, se os equipamentos, se a mão de obra especializada, o que é do seu escopo, o que está contemplado no seu orçamento e o que é de fornecimento do seu cliente. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês os 5 itens que, na minha visão, são os itens mais importantes que tenha em uma proposta comercial, que esteja muito bem detalhado, muito bem descrito todos esses itens na sua proposta comercial, para que o seu cliente consiga avaliar, consiga comparar a sua proposta com a proposta dos seus concorrentes e assim ele escolha a sua proposta por estar melhor elaborada, por detalhar mais os itens, deixar ele confortável em comprar esse serviço, em adquirir esse serviço que você está prestando, por deixar tudo muito bem claro, de forma organizada, de maneira profissional. Então uma proposta comercial bem elaborada, ela transmite tudo isso para o seu cliente e consequentemente você vai conseguir fechar mais obras. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já contempla na sua proposta comercial todos esses itens, se tem algum item que eu não falei e você considera também muito importante que tenha em uma proposta comercial, deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível e é muito importante que você comente para que outros inscritos também tenham ciência desses outros itens que você também acha muito importante que contemplem uma proposta comercial. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não viu o vídeo onde eu te mostro uma proposta comercial, mostro uma proposta técnica, te explico o que é e dou o exemplo, mostro o exemplo das propostas que eu utilizo na minha empresa, então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então clique lá, assista esse vídeo, pois isso vai te ajudar muito e talvez te inspire a executar as suas propostas comerciais e técnicas de maneira mais eficiente, melhor elaborada e que transmita assim mais confiança ao seu cliente. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.